Olá! Mais uma live aqui no meu canal Sabrina Scarpari, aguardando o Instagram fazer os contatos. E sejam muito bem-vindos mais uma vez nessa série de lives que eu ando fazendo e me conhecendo melhor e entendendo melhor como é que funciona também esse ao vivo para poder passar muito bem para vocês todas as informações. E hoje, terça-feira, seguindo aqui a quarentena, como todos, né? Eu vou receber um convidado muito especial. Um convidado, um médico cardiologista, Doutor Humberto Passos, que é uma figura importantíssima na minha vida e da vida da minha família, porque ele é o cara que nos ajuda sempre que precisa. Quem tem cardíaco em casa sabe o que é ter um médico cardiologista assim, brother. Então eu fiz questão de convidá-lo para poder dividir aqui todo o seu conhecimento, porque eu tô aqui meramente para fazer essa linha entre uma entrevistada e entrevistador, né? Porque quem tem o conhecimento na área é ele. Então agradeço imensamente, convido você para entrar na live. Espero que hoje não dê problema. Ontem eu tive muito problema de conexão. Eu acredito que o Instagram está recebendo muitas conexões aí de live, né, na tarde, nesse tempo de quarentena que a gente tá. Então eu convido você. Amanhã, até meu convidado acabou de entrar aqui, é o doutor Eduardo Cansado, que é o pneumologista. Também nós vamos falar muito sobre Covid. E hoje, o papo, ele vai ser um pouco mais reflexivo. Claro que coronavírus é o assunto do momento, isso até que me incentivou a fazer a live, né? A conversar com vocês, a passar muitas notícias e informações, saindo um pouco até do que eu tô acostumada a fazer da minha consultoria, de falar sobre mídias digitais, sobre storytelling, mas isso também não deixa de ser um storytelling, né? Porque a gente tá contando histórias, a gente tá narrando fatos aqui para vocês. E eu fazendo essa ponte, né, de convidar pessoas bacanas para entrarem aqui na live, para poder dividir com você. Bom, eu vou esperar o Dr. Humberto Passos pedir a solicitação. Vocês estão me ouvindo bem? Quem entrou, tá tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Será que eu tô com algum problema? Me avisem, por favor, porque a gente fica aqui na expectativa, né? Vai dar certo, não vai dar certo? Vai cair, não vai cair a conexão? Então, Edu Cansado mandou um joia. Tá tudo certo? Estão me ouvindo legal? Então, ótimo. Entrem na sala, fiquem à vontade. Eu vou convidar. Minha mãe também tá aqui. Obrigada por avisar. Vamos chamar o meu convidado. Né, que é o Dia Mundial da Saúde. Poxa vida. Tudo certo. Muito bem. Então, acho que eu Te vou... conecta. Não, mas fica assim mesmo. Doutor Humberto, estou te vendo, você me ouve? Isso. Tá bem? Tô ouvindo. Tá bom o som Tudo aí? bem? Agora Tudo chegou. Ficou ótimo. E você? um pouco tremido Chegou? aqui, mas agora tudo certo. Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Tá todo mundo ouvindo bem aí? O Gente, pessoal que avisem a tá com gente, a por gente, favor. se tá tudo em Isso. ordem. Eu acho que às vezes dá uma cortadinha aí, acho que é normal pela sobrecarga, né? Exatamente. Ontem eu tive super problema com a live, depois eu não consegui compartilhar. É uma pena, né? Porque é um trabalho tão bonito que a gente fala coisas bacanas, mas hoje, ó, tô com a fé que vai dar certo. Que o nosso papo é muito bom. Eu espero aí que. Eu estou muito feliz, Sabrina, de estar aqui com você. Você sabe o tanto que você, seus pais são especiais para mim, né? Eu já vi que a sua mãe já entrou, ela já tinha me mandado uma mensagem que o seu João também ia participar e tal. Já Sim, vi que o Eduardo Cansado está por aí. Então, tudo que quiser saber de Covid, ele é o cara, ele né? é o Então, cara, ele é o cara. um grande privilégio aí de
trabalhar, né? A gente trabalha separado, mas de certa forma tem uma convivência aí, então acho que tá muito legal isso aí. Que E hoje é bacana. coração, né? E hoje é Coração, coração, né? são tantas emoções, né? Parafraseando o Roberto Carlos. E ninguém melhor do que você para falar sobre o coração, né? Porque o doutor Humberto Ah, Passos é um médico aqui de Piracicaba, do ENCOR, né? Do Centro de Hemodinâmica aqui da Santa Casa de Piracicaba. E quando ele fala dos meus pais com tanto carinho assim, é porque existe um amor também no seu trabalho, né? Porque o coração ele vai além dos procedimentos ali, né? Ele vai além porque é vida, é sentimento, e isso é muito bonito na sua área. Então, que bom te receber aqui. Tenho certeza que o nosso papo vai fluir bastante. E se alguém tiver perguntas também, por favor, vamos aqui pode ir interagindo. colocando, né? Tá legal. Acho que nós vamos. Hoje a gente vai tratar do coração naquele sentido mais amplo. A gente vai para a sala de cateterismo, a gente vai para o pronto-socorro cardiológico, a gente vai para a unidade coronária, mas a gente vai para as nossas emoções também. É isso, Sabrina? É isso É essa a mesmo. ideia? É essa A ideia. gente abre uma porta, dá uma espiada que está lá dentro, fecha a porta, conversa um pouco, depois a gente passa para a sala, passa para o quarto, passa para a varanda e a gente vai espiando em todos os lugares como é que o coração está se assentando. É essa a proposta? É essa a Tô dentro, hein? proposta. É É isso? exatamente isso. E eu já começo te Então eu fazendo uma quero. pergunta, porque eu estou vendo que você está escrevendo bastante sobre a sua parte médica, mas de uma outra forma, com um pouco mais de sentimento e um pouco mais, digamos, um muito mais de reflexão. O que que para você é a inteligência do coração? Poxa, você tocou agora numa paixão que a gente está desenvolvendo. Eu tenho construído essa ideia de inteligência do coração junto com a Renata, né? Aliás, a gente não constrói porque temos olhares que se complementam. Para A Renata. Renata é uma baita de uma fã sua também, né? Você sabe disso. E a gente tem construído nós temos construído esse conceito de inteligência do coração. Quando a gente fala em inteligência do coração, eu vou voltar atrás um pouco e olho pela construção de um coração objetivo. O que, que eu percebo na minha prática? Eu venho de uma formação científica, acadêmica e tecnológica, né? Ou seja, adentra o coração no coração doença. E o que, que a gente vai percebendo? Há momentos para tudo. Então, esse coração é um coração objetivo. Você precisa ir lá resolver uma patologia, um infarto, uma situação emergencial. Só que quando você sai daquela situação, você percebe que há um coração sentimento, há um coração emocional, há um coração espiritual, há um coração onde há uma subjetividade da vida e a vida se assenta no coração. Então, essa inteligência do coração é um olhar mais alargado, onde a gente procura trabalhar, obviamente, os cuidados com o coração órgão, que a gente precisa ter de cumprir meta de tratamento dos fatores de risco, hipertensão, diabetes, atividade física, sobrepeso, alimentação. Isso é suficiente? Não é suficiente. É muito importante, mas não é suficiente. Então, o que eu tenho feito, principalmente na escrita, é trazer esse lado do coração, da inteligência do coração, nesse aspecto desse coração que percebe, é atravessado pela vida, é atravessado pelos sentimentos, é atravessado pela espiritualidade, é atravessado pelo viver de uma maneira muito mais ampla. Vou te dar um exemplo prático. Existe uma síndrome cardiológica que se chama síndrome do coração partido. Foi descrito por um japonês há muito tempo atrás, onde pessoas têm infarto com coronárias normais. E a gente tem tido isso com muita frequência no nosso atendimento. Quando a gente vê e faz o cateterismo, você não tem nenhum tipo de obstrução de coronária, normalmente esses eventos são atribuídos a algum aspecto emocional muito importante. Um quadro depressivo agudo, um quadro de uma perda, de um luto, de uma separação. Então, há um construto emocional, há um construto muito maior do que só exclusivamente aquilo. E é preciso que a gente olhe para esse aspecto do coração quando a gente pensa numa saúde mais integral, mais globalizada. Então, a inteligência do coração, ela vem exatamente para poder mostrar para a gente que há necessidade de uma ampliação da nossa visão, um alargamento, um alargar das nossas percepções, que são tão importantes quanto essa parte objetiva, ou seja, de dosar colesterol,
triglicérides, diabetes, fazer atividade física, parar de fumar, ter os cuidados. Isso é muito importante, mas não é suficiente para responder a gente como uma integralidade. E aí há uma inteligência do coração que ela vem procurando ocupar esse espaço todo, e eu diria que é uma maneira de estar no mundo, uma maneira de estar no mundo de uma maneira mais perceptiva, percebendo, sendo atravessado e principalmente quebrando esse movimento, que hoje tudo é festa. É festa com relação à profissão, é em relação à alimentação, em relação à meta. Então, a gente vive um mundo cercado de meta e de medidas para cumprir. O coração não gosta disso. O coração é parte disso, mas eu preciso trazer esse outro coração que cada dia mais ele está esquecido. Tá? Então, eu acho que, de uma maneira resumida, eu diria que a construção da inteligência do coração, eu acho que a inteligência de presente e de futuro, não tenho dúvida, é esse o aspecto que a gente tem procurado desenvolver. Já temos adiantado bastante nisso aí, né? Que legal, que interessante ouvir isso, né? Principalmente de um médico que faz todo o procedimento ali, as técnicas, né, que vocês aprendem. Quero mandar um beijo para Renata Passos, para essa coach, mentora de mulheres maravilhosa, que eu adoro, admiro. Renata, um super beijo para você. Pegando esse gancho da inteligência do coração, é possível dizer que as emoções regem a nossa vida? Olha, eu acho que as emoções elas têm um papel muito importante, muito importante. Agora, o que eu percebo é que a gente precisa dar linguagem para essas emoções. Então, muitas vezes, essas emoções, e eu trago essa perspectiva da inteligência do coração, porque todas as emoções importantes a gente não fala que está em qualquer outro lugar, a gente fala que está no coração. Né? É verdade. Uma paixão vem pelo coração. Uma perda vem pelo coração. Então, o coração é místico. Ele cabe tanto essa questão de sobrevivência do ponto de vista fisiológico, quanto do ponto de vista emocional. Então, essas emoções, elas assentam no coração dentro dessa mística que eu gosto de chamar, dessa mística do coração. Então, eu acho que as emoções têm grande impacto na nossa rotina, no nosso gerenciamento, na nossa maneira de enxergar o mundo, não tenho dúvida disso. E o coração, quando a gente tem emoções positivas, e aí a gente hoje já tem vários trabalhos, Sabrina, o que eles mostraram? Emoções positivas, boas, elas produzem melhora da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca, liberação hormonal, que são os hormônios do prazer, promovendo vasodilatação, modificam a agregação plaquetária, diminuindo a chance de que eu tenha obstrução de coronária. Por outro lado, as emoções negativas promovem essa vasoconstrição, que é esse colabamento, esse fechamento dos vasos, promove aumento da agregação plaquetária, aumento do cortisol, que é um hormônio do estresse, aquele da fuga, né, que eu preciso me cercar para fugir, aumento da adrenalina, noradrenalina circulante, e obviamente que isso se traduz em maior ocorrência de infarto, ou AVC, ou qualquer evento que a gente chama de cardiovascular. Ponto é que a gente precisa trabalhar essas emoções. Dentro dessa inteligência do coração, existem duas virtudes humanas que a gente precisa ter uma atenção especial, e isso agora, até a cardiologia já tem trabalhado isso com trabalhos científicos robustos para poder sustentar essa ideia. Duas coisas são importantes, o perdão e a gratidão. Então, perdão e gratidão são fundamentais quando a gente quiser abordar a saúde cardiovascular ou a saúde do coração como um todo. Isso, obviamente, passa também pela nossa emocionalidade. Então, eu acho que hoje não dá para você ir ao consultório médico e faz um checklist de exame como se você fosse fazer uma revisão de carro, e esse checklist vem normal, esse checklist vem adequado, e você fala assim, estou livre de ter um problema. Não, vamos conversar um pouco. Qual que é a tua história de vida? O que você faz? Como é que você se apropria? Como é que você conta a tua história de vida? Isso hoje, cada dia mais, tem muita importância e cabe isso dentro do que a gente está conversando de inteligência do coração. Então, eu acho que são fatores
muito importantes e que vai cada dia mais permear o nosso dia a dia e as nossas conversas, porque senão eu vou oferecer muito pouco daquilo que você vai buscar. Agora, a questão é que existe a autorresponsabilização. O que eu quero? Eu quero realmente assumir protagonismo, assumir o papel que eu devo assumir na minha vida, nas minhas mudanças, na construção de vida. Aí eu acho que é um trabalho feito a dois. Né? Eu acho Legal, que isso. bacana. Tem algumas perguntas aqui, eu já vou lendo. Obrigada a todo mundo que está entrando. Mais uma pergunta aqui. Você pode classificar o que faz mais mal ao coração? É a parte genética, é a emocional, é o estresse, é o tabagismo, o sedentarismo, é tudo junto? Olha, eu acho que é tudo uma mistura. A gente, para fazer um bolo, eu vou usar alguns exemplos práticos do dia a Ótimo. dia, que talvez a gente fique mais fácil para a gente perceber isso. Quando nós vamos fazer um bolo, o que é mais importante? O fermento, a farinha, os ovos, a manteiga ou o óleo? Tudo, né? Todos são participantes para que a gente tenha uma construção, seja de saúde, seja de doença. O coração não é diferente. Claro que existem algumas coisas que são mais importantes. Por exemplo, quem tem fator genético para predisposição para doença cardiovascular, ele tem mais chance. É importante? Sim, mas não é determinante. Se eu tenho um estilo de vida bom, se eu modifico a maneira como eu enxergo a vida, se eu tenho uma atividade física, se eu tenho um cuidado alimentar, se eu não sou sedentário, não fumo, controlo os meus exames e faço um gerenciamento da minha vida, no sentido de como eu observo a vida, qual a linguagem de vida que eu tenho, obviamente que a genética ela vai o quê? Cada dia mais não sendo impactante nisso. Por quê? Porque eu tenho um outro construto tão sólido, tão verdadeiro, tão presente, tão real e percebido principalmente a curto, médio e longo prazo, essa é outra coisa. Né? A Renata fala muito no conceito de consistência. É fundamental, porque essa consistência é que vai se sobrepor ao aspecto genético que muitas vezes possa ser parte da constituição da gente. Então, o que vai fazer a diferença é eu não deixar que essa genética ela se manifeste. Como que eu vou fazer? Exatamente isso. Então, eu acho que de maneira simples, eu acho que essa construção do todo e dos ingredientes, esse olhar é muito importante. Legal. Dentro aqui do nosso papo, a gente também vai citar algumas coisas sobre o coronavírus, que é uma pergunta aqui da Jaqueline Santana. Tudo bom, Jaque? Ela está perguntando assim, se você é a favor do isolamento total que a gente está tendo agora da quarentena e qual é a sua opinião sobre isso? Olá, Jaqueline, tudo bom? Prazer aqui em estar junto com você. Eu vou responder a minha parte, a maneira como eu enxergo, mas eu acho que essa é uma pergunta que a gente pode devolver, já fica a sugestão para o Eduardo amanhã. Né? Eu acho que ele tem uma boa experiência para poder contar isso para a gente. Né? O que eu acho, assim, da minha perspectiva, do que eu tenho acompanhado, eu acho que nesse momento o isolamento total, ele é uma condição que a gente tem pela condição de país, de tamanho, de população. Então, se a gente tivesse um país de menor tamanho e uma população mais reduzida e tivesse a possibilidade de fazer o que a Coreia fez, né, de testar todo mundo, eu acho que seria o cenário ideal. Exatamente. A questão é que a gente não consegue separar as coisas. Né? Então, quando a gente não consegue separar as coisas, o que a gente faz? Passa a regra em todo mundo. Então, todo mundo que poderia estar no mercado, numa isolamento que a gente chama de um isolamento aí vertical, quer dizer, a gente pega por faixa etária ou alguma coisa, essas pessoas, elas acabam entrando para o isolamento todo, porque a gente não tem condição de triagem aí. Né? Então, eu acho que é isso. Deu para ouvir? Não sei se parou o som. Ficou então, eu acho que o isolamento total é só porque a gente não tem condição hoje de separar por faixa. Né? Então, isso é muito importante. Claro que tem aquelas pessoas de risco mais alto e os idosos, eles são de risco para tudo. Não é só o coronavírus, essa é outra questão.
todo paciente idoso ou que tem várias comorbidades, o que são comorbidades? Doenças associadas, hipertensão, diabetes, ou EDPOC, ou tabagista, ou dislipêmico. Então, todas essas pessoas que têm essas comorbidades, elas são de risco, não é para coronavírus, elas são de riscos para qualquer coisa, até para uma gripe comum. Então, essas pessoas obrigatoriamente teriam que ficar isoladas. Questão é, existe outra, ó o Walter aqui, um abração, Walter Kantovitz, que está aí com a gente. A questão são as outras pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho, mas nós não temos como identificar, essa pode, essa não pode. Lembra, porque o problema da doença é que ela começa a transmitir antes que a gente tenha um sintoma expressivo, manifesto. Então, por exemplo, às vezes eu vou ao supermercado com pessoas que ainda não tiveram expressão da doença, mas já estão transmitindo. Então, essa é a dificuldade. E a partir disso, como é que eu faço? Fecho todo mundo. Fecho todo mundo. Então, eu acho que não é o ideal, mas é o que é possível fazer e é o que está tendo impacto e eu acho que tem funcionado bem. Sim, sim. Falando sobre quarentena, né, isolamento, a gente está passando por um momento de estar mais com a gente, né, de estar frequentando mais a nossa casa, né, de estar mais em convívio com a nossa família, fazendo um elo entre a inteligência do coração, a inteligência nossa emocional. Será que é um período bom para a gente reavaliar algumas coisas e pensar sobre isso que você disse sobre a inteligência do coração? Fazer com que isso reveta positivo para a gente? Eu acho que é fundamental. O que eu observo? O que a doença trouxe para todo mundo? Para todo mundo. Ricos e pobres, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. Finitude. Nós não estamos acostumados a lidar com a morte. Não. Todo mundo está em pânico, não é pela doença. Nós estamos em pânico pelo problema da morte. Nós não lidamos com a morte. Não. Então, Sabrina, pela primeira vez, a gente tem uma pandemia que traz em tempo real a perspectiva de morte para todo o planeta. Isso mesmo. Então, o que a gente tem? A partir disso, eu tenho várias janelas para observar isso aí. A gente pode escolher algumas, eu vou tentar responder um pouco essa pergunta tua. Esse nosso isolamento, eu sempre brinco, que eu não sei se eu vivo com a... Eu estou olhando com um olhar paradoxal. Uma hora com a tristeza da pandemia e outra hora com a alegria da oportunidade. Então, o tempo inteiro é uma balança. Uma hora quando você vê a mortalidade, você vê os outros países e vê o que a gente está se preparando. Nós aqui no hospital, a Santa Casa, por exemplo, ela criou uma estrutura muito boa e está muito preparada para isso. Então, a gente vê a pandemia, a morte, com uma tristeza muito profunda. Por outro lado, a gente vê com uma baita de uma oportunidade. E aí eu vou lá dentro da casa. O que a gente precisa observar? As pessoas que tinham relacionamentos bons antes, elas continuam se organizando e vão aparando as arestas com muito mais facilidade. A epidemia trouxe, nesse isolamento dentro de casa, os relacionamentos que não estavam bons, eles ficaram pior. Então, há a possibilidade de que a gente aproveite esse estar em casa, porque a nossa casa no dia a dia virou um local de passagem. Poucas vezes a gente fez da casa um ambiente do estar. Então, a pandemia tem muita coisa boa, com essa ressalva que eu fiz anteriormente, né, para não ter só esse recorte da minha fala. A pandemia tem uma coisa muito boa. Nós estamos sendo obrigados a estar em casa e a olharmos para os nossos relacionamentos e para aquilo que a gente tem construído ao longo da nossa história. Os casais que têm filhos, as pessoas que moram com outras pessoas, quer dizer, todo tipo de relacionamento, ele precisa ser olhado. Então, se a gente pega a pandemia como uma oportunidade, a gente vai revisitar a nossa história de vida. Acontece que a gente tem que escolher, dentro dessa trajetória, os curadores de conteúdo que a gente vai seguir.
Porque a gente tem hoje uma oferta e um cardápio absurdamente alto de curadores de conteúdo de toda e qualquer espécie. E às vezes a gente deixa de fazer esse olhar para dentro para poder revisitar a minha história. Quando eu falo da inteligência do coração, e eu vou trazer ela para dentro da casa agora, dentro dessa perspectiva, é exatamente revisitar a nossa história nesse tempo e olhando para trás, para saber aonde a gente precisa validar, aonde o perdão não foi dado, aonde a gratidão não foi percebida, para eu poder seguir adiante. A hora que a porta da casa abrir, eu preciso estar pronto numa outra perspectiva e com uma outra realidade construída para enxergar a vida. Senão nada disso valeu a pena. Eu vou só conviver com o ônus da pandemia e não vou conviver com o bônus que ela está me trazendo. Então, eu acho que isso é fantástico. Então, as relações, por que eles mostraram o dado da China? Muitas pessoas casadas, depois da pandemia, a hora que saíram da pandemia, elas se separaram. Mas não é porque o isolamento trouxe essa disfunção ou trouxe essa questão. É que aquilo já vinha. Só que era um momento de passagem. Quando eu passo pela vida, eu vou passando pela vida. Eu vou passando pelo relacionamento. Eu não assumo a minha responsabilidade, o meu papel. Eu prefiro culpar o outro. Então, nós nunca tivemos uma oportunidade tão boa para a gente revisitar a nossa casa em todos os aspectos. Claro que a quarentena é uma coisa chata. Agora, a gente precisa ter criatividade para ter esse enfrentamento, para ter essa dinâmica familiar. Porque, senão, os dias a gente acaba vendo. Claro que a dinâmica muda, a alimentação muda, a atividade física muda, tudo muda. A questão é, em mudando, qual é o meu papel? Como eu vou mudar? A inteligência do coração, ela vem porque eu preciso ter um olhar com maior amorosidade, eu preciso ter um olhar com maior vulnerabilidade, eu preciso ter um olhar com maior afetividade ou afetuosidade. Se eu tenho esse olhar, é possível reconstruir uma história que a gente havia perdido e que está tendo oportunidade de resgatar nesse momento. Então, eu vejo com muitos bons olhos. Eu vejo com muitos bons olhos. Mas precisamos calçar, como diz o jargão popular, precisamos calçar a sandália da humildade, precisamos nos despir do manto, do orgulho, da vaidade, para poder entender que eu preciso fazer uma leitura à luz desse tempo, para que quando o outro tempo chegar, eu então possa estar preparado para um novo olhar. E essa inteligência do coração, ela permeia o dentro e o fora. Mas essa visita interna, ela é fundamental. Quem não faz essa visita interna não tem condição de sair para o mundo. Ou vai viver de maneira repetidas vezes. Isso, obviamente, que adoece. Nós estamos falando de coração, nada adoece mais o coração do que isso. A questão é que a gente se acostumou a ir no laboratório e dosar. Chega lá, quanto está a pressão, quanto está colesterol, quanto está a glicemia, quanto está isso, quanto está aquilo. E está tudo bem? Estou tudo bem. Não é nada disso. Isso é importante, eu vou frisar como médico, novamente, me permita não ser repetitivo. Mas isso não é suficiente para que a gente tenha uma vida, e uma vida que eu gosto de chamar de vida qualificada. Cada um faz o que resolveu fazer, mas faz de maneira qualificada. Não existe um fazer melhor do que o outro. Agora, uma qualificação melhor do que o outro, claro que sim. As pessoas que se apropriam da história e colocam ela, principalmente com olhar para o outro, obviamente que elas têm uma vida mais qualificada e impactam principalmente a vida do outro, e quando eu impacto o outro, eu impacto a minha. Com certeza. Nós somos inerentes, né? Então eu acho que só nessa janela de observação, esse olhar aí. Agora, quem passou a regra e contar débitos e créditos, como é que está, esse, infelizmente, vai sair mais doente. Porque há adoecimento pelo excesso de informação, há adoecimento por esse aprisionamento, há adoecimento porque eu não entendo que não existe o individual mais. O mundo virou coletivo. A individualidade hoje, ela trabalha junto com o coletivo. Então, eu preciso me apropriar disso, não como débito e crédito, mas o que eu posso transformar a minha vida, a minha maneira de ser e de estar nesse mundo para quando a gente se for, né? No sentido de sair de volta, quando for liberado aí, essa volta ao mercado. Perfeito, aí, né? perfeito. Então, eu acho que... Perfeita colocação. A gente tem que rever mesmo, é momento de rever muitas coisas.
Quero agradecer a doutora Juliana Previtali, que está aqui, minha cardiologista querida, trabalha com A você lá, Juliana é minha né? cardiologista preferida também, viu? Ah, ela é uma querida, ela é uma querida, ela é super bacana, profissional. Sabe as palavras mesmo, Gisele, que você está falando aqui. É, Pensando nisso aqui, você foi falando, eu fui refletindo, né? Fui colocando as coisas aqui na minha cabeça. É possível a gente recuperar o tempo perdido? É possível. Essa é a outra história boa. Essa é a outra história boa. Conta. Não existe tempo perdido. Existe tempo de aprendizado. Então, Sabrina, eu gosto muito disso e eu vou trazer primeiro um exemplo da parte médica. Por exemplo, o cidadão que fumou a vida toda, ele resolveu agora, chegou lá comigo com infarto, tem 70 anos, fiz angioplastia e tal, e falou, não vou fumar mais. E aí alguém já falou, mas você fumou até agora. Independente do tempo, qualquer mudança é possível e traz benefício, tanto do ponto de vista médico. Mesmo que eu tenha 80 anos, fumei até 80 anos e vou deixar de fumar agora, isso tem impacto? Claro, se você vai viver mais 2, 3, 5, 10 anos, vai ter um grande impacto na tua vida de agora para frente. Então, isso do ponto de vista médico, do ponto de vista de construção de doença. Quando eu volto e trago esse conceito da inteligência do coração, quando a gente percebe isso, a gente percebe que há sempre uma chance de recomeçar. E se você me permite, eu vou aproveitar que a gente está nessa semana da Páscoa. Eu acho que esse momento da Por Páscoa, favor. eu acho que nós temos um país, de certa forma, muito cristão, seja católico, evangélico, né? Eu acho que a Páscoa, principalmente a ressurreição, é o maior testemunho de que é possível sim começar tudo de novo. Porque quando eu trago a perspectiva bíblica, eu trago que a sexta-feira é a morte e domingo é a ressurreição, a morte que passa pela vida, a morte que ganha vida em uma nova perspectiva. Ora, se isso é verdade também que eu posso ter uma outra construção. É verdade sim que eu posso ter uma outra construção. A questão é que a gente não gosta dessa viagem que eu chamo de uma espiritualidade descendente, de ir para dentro. Porque ir para dentro é o pior lugar que pode acontecer. Porque lá eu me encontro comigo mesmo, eu estou face a face com aquilo que eu tenho de melhor, mas eu estou face a face com aquilo que eu tenho de pior. Então eu preciso pedir ajuda para que eu saia dali com uma nova construção. O que é uma nova construção? É um novo fazer. Esse é o momento que a gente tem de maior reflexão. E é um momento que lá dentro eu posso ter um encontro com o Deus verdadeiro, não o Deus pregado fora, mas é um Deus que eu trago aqui dentro de uma conversa sem máscara. Sem máscara. Eu até escrevi um texto hoje, se você me permite Por favor. contar no Instagram hoje sobre a máscara. Quando a gente sair e tirar a Maravilhoso máscara, texto. a gente só tira a máscara quando a gente está nesse momento interior, nessa espiritualidade que eu chamo de uma espiritualidade interna, nessa espiritualidade descendente. Então, eu acho que quando a gente se coloca nessa situação de vulnerabilidade e a gente percebe que há necessidade de mudança, com certeza a gente sai disso numa situação muito melhor e não há nada que a gente não tenha capacidade de, em sendo ajudado por Deus, de ter uma transformação. Isso é o exemplo que eu trago novamente da Páscoa. Eu acho que é isso. Eu acredito em mudança. Aliás, se Excelente. a gente não acreditasse no impossível, não dá para você ser médico e nem ser cardiologista. Quanto mais das outras especialidades. Eu falo da minha porque Sim. eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas não dá para enxergar a vida do aspecto de impossibilidade. Não. Dá para enxergar a vida sob o aspecto da dignidade. A gente precisa ter dignidade para viver e dignidade para morrer. Mas enxergar a vida sob o aspecto da impossibilidade de mudança, de maneira alguma. De maneira alguma. Então, eu acho que esse é um ponto que me traz, assim, nesse momento, para dividir. Né? Ótimo. Ótima analogia. E eu li o seu texto hoje
Aliás, gente, leiam os textos do Dr. Humberto, que você está se saindo um belo do escritor também, viu? Dá para perceber que Obrigado. você Estou treinando, né? é muito Eu acho bom. que a escrita, para mim, tem dado um pouco de forma. Aliás, eu estimulo a todo mundo a escrever. A gente não precisa publicar. Eu, na verdade, escrevia sem publicação e depois fui resolvendo publicar. Não tem pretensão e não é um Instagram médico também. É um olhar médico, porque a medicina atravessa a minha vida desde os 5 anos. Eu passei de frente vou contar um pouco da minha história Por rapidinho. favor. Eu passei de frente à Beneficência Portuguesa em São Paulo, com 5 anos, olhei para o hospital, um dos maiores hospitais de cardiologia do mundo, em volume, perdia só para a Cleveland Clinic nos Estados Unidos, e falei, vou trabalhar aqui com o coração. Falei para os meus pais. E Acredito. acabei ficando 8 anos na Beneficência Portuguesa, no Hospital do Coração, né, em São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há necessidade de que a gente tenha esse olhar. Mas a escrita, então, sempre fui atravessado pela medicina. Agora, a escrita, ela dá uma forma naquilo que a gente traz dentro. Então, não importa se isso é bom, se é ruim, se tem erro, se não tem erro. No momento de publicação, aí é outra coisa. Mas, nesse momento, a gente precisa se soltar. Quanto mais a gente escreve, e aí fica a dica, eu queria sugerir para todo mundo que está aqui com a gente, nem que você não publique, num segundo momento, talvez você comece a se colocar no mundo. A escrita é uma maneira da gente se colocar no mundo. Nada dá mais forma para a gente do que a escrita, do que as histórias. Eu estou vendo um trabalho maravilhoso que você está fazendo, Sabrina, no Obrigada. storytelling, né? Eu acho que contar a história é fundamental. Se a gente não conta a história, a gente não se apropria. A gente não muda porque a gente não tem vergonha de contar a nossa própria história. Isso faz mal para o coração, isso adoece o coração. Então, eu acho que contar a própria história é o maior benefício que a gente tem, se eu pudesse falar e elencar em termos de hierarquia, né, pelo menos teórica, como saúde cardiovascular. Conta a sua história. As histórias nossas são muito interessantes, cada um tem uma história. Então, eu acho que esse trabalho que você está fazendo, eu penso que é um trabalho terapêutico, é um trabalho que modifica a vida das pessoas, porque todo mundo que se apropria de uma história, ela se apropria de uma outra linguagem, de uma outra narrativa de mundo, ela muda o mundo dela, mas muda o mundo das pessoas que estão à volta, e eu me encanto com isso. Exatamente, A gente tem dificuldade para contar a história, e a gente vai o quê? Vai lançando mão dos remédios, vai lançando mão das coisas. Não estou dizendo que isso seja contra, eu sou criado dentro desse mundo, mas o que eu quero contar com a inteligência do coração e que esse olhar para a subjetividade, que ser subjetivo é ter a oportunidade de contar a tua história, né, em qualquer ambiente. E o mundo vai ser cada dia mais um mundo de histórias, mas histórias verdadeiras. A história onde você tira a máscara, onde exato. você tira os adereços, a história onde você se desnuda. Nada é mais saudável para o coração do que uma história onde você se desnuda. Né? Então, eu acho que isso é extremamente É muito saudável para bacana. a saúde do coração. Fazendo essa comparação, o storytelling, doutor Humberto, vou te falar que estudando ele agora a fundo, transformou a minha vida e transformou também o meu coração, porque as histórias, elas, quando você, né, como você diz, quando elas são verdadeiras, elas fazem todo o entorno mudar. Então, contar histórias, que é o que você está fazendo, você está escrevendo, você, hoje da máscara, né, você narrou ali a sua vivência dentro do hospital e tendo que usar máscara para separar, né? Você faz uma analogia, usa metáforas. Isso é contar histórias, isso é deixar a sua marca para o mundo. E eu, Você sabe, Sabrina, por favor, pode. eu tenho uma das histórias, não quero te interromper, só Não, não, para por favor. trazer dentro dessa Manda mesma bala. perspectiva. Tem um escrito meu que eu trouxe 2 vezes, que chama Ele Usava All Star. Entrou um senhorzinho para fazer cateterismo de 90 anos, sorridente, alegre, passou, me cumprimentou, eu estava me trocando, ele passou do meu lado, me cumprimentou e conversando com os funcionários, com as meninas todas que fazem lá o trabalho, você já as conhece Uhum. bastante. E a hora que eu entrei, me vesti para fazer o cateterismo, a hora que eu olhei, um tênis All-Star vermelho,
E o senhorzinho contando, e aí eu perguntei, parei, chamei todo mundo. Vocês sabem o que, que é longevidade? Vocês acham que longevidade? Aí uma falou assim, porque ele tem 90 anos, mas uma graça. Contando a história dele, contando, falei, a longevidade não é só o controle da hipertensão, do diabetes, do cigarro, disso. Isso são fatores muito importantes. Mas a longevidade está nessa capacidade da gente de estar sempre se reinventando e se renovando. O segredo dele não é nada disso. Olha para o All-Star dele. Um senhor de 90 anos entra na sala de cateterismo com um All-Star vermelho. O que, que eu posso aprender? Eu tenho que aprender com ele, Sabrina. Eu tenho que aprender com a história dele. Eu não tenho nada para oferecer. Bom, fiz o cateterismo dele, estava com uma obstrução de coronária muito importante, já fizemos angioplastia, no dia seguinte ele foi embora. Questão que eu quero trazer, a pergunta que eu fiz para ele, qual é o segredo de chegar com o All-Star? Porque eu fiquei curioso. E a gente sempre achando que toda a construção acadêmica, científica, tecnológica, um aparelho de cateterismo de última geração. Sim. Uma formação de vários anos, né, que a gente faz isso. Faz o que tem de mais moderno no mundo todo. Ótimo. Mas o que significa isso diante da vida ou de um senhor de 90 anos? Isso é muito pobre, muito pobre. Aí eu perguntei para ele, Sabrina, perguntei, qual é o segredo? Ele virou para mim, durante o cateterismo ainda, e eu falei para as meninas, escutem bem, meninas, eu vivo com o que eu tenho, não com o que me falta. Eu vivo com o que eu tenho, não com o que me falta. Então, quando eu tenho um pensamento de abundância, e tiro a escassez, todas as coisas... Claro que eu posso ter uma obstrução de coronária, essa não é a questão. Ele foi tratado, foi embora para casa no dia seguinte e está super bem. Agora... A questão é que a gente precisa aprender a viver com o que tem, não com o que falta. E, às vezes, a gente se esquece disso no nosso cotidiano. E aí eu trago de volta para essa chamada que você trouxe para dentro da nossa casa. Será que nós estamos vivendo com o que a gente tem? Ou a gente está vivendo com o que falta e estamos buscando fora? Então, eu acho que isso é fantástico. Quando acabou o procedimento, que eu tinha acabado o cateterismo, a angioplastia, que ele estava indo para cá, para o quarto, saiu da sala, foi para o quarto, no dia seguinte foi embora. Quem que saiu mais abençoado? Ele ou eu? Você, com certeza. A história dele, Sabrina, a história dele, né, o storytelling de vida dele, foi de um encantamento, foi de uma magnitude que, viu, eu fui lá e falei, por que, que o senhor não veio antes aqui ensinar esse negócio pra gente? Por que, que o senhor não veio contar essa história antes pra gente aprender? Então eu acho que é isso, histórias verdadeiras de vida com olhar, é que fazem com que a gente tenha um despertar, né, um olhar diferente. Então eu acho que isso faz toda a diferença. Ele estava falando de inteligência do coração, só que ele nem sabia o nome. Nem sabia. A gente agora está procurando dar um nome exatamente para a gente perceber que há muito mais vida do que a vida que a gente enxerga, mede e quantifica. É só isso. Então as histórias vão acontecendo nos pequenos espaços onde a gente vai habitando e vai sendo atravessado por eles, né? Então eu acho que dentro disso a escrita tem procurado percorrer esse caminho para poder trazer um avivamento de borda, como uma ferida, para que a gente tenha uma, né, percepção maior aí. Ainda usando a sua analogia da máscara, agora é uma pergunta para você, muito pessoal, tá? O Humberto Passos. Hora que tudo isso acabar, né? Não vai ser do dia para a noite, a gente sabe disso, mas a hora que você conseguir tirar essa máscara, fazendo também uma metáfora aqui, o que vai mudar na sua vida e no seu coração, na sua inteligência do coração? Essa pergunta você devia ter me mandado por escrito antes, hein? Peguei Eu acho que, Sabrina,
Não, eu acho que já está mudando. É impossível a gente, né, eu acho que é impossível, né? Eu queria usar uma expressão que eu gosto muito do Heráclito, que é um filósofo pré-socrático, e uma frase interessante dele, que ele fala que a gente nunca coloca o mesmo pé na mesma água, né? Porque a água passa, o pé já não é o mesmo. Exato. Então eu acho que toda essa construção é muito interessante, porque fala da impermanência das coisas. A vida é impermanente. A vida é impermanente. Então, essa impermanência, eu espero que essa leitura, o que eu tenho procurado fazer, e de maneira não obstinada, mas de maneira leve, eu tenho procurado ser atravessado por todo esse movimento e esse olhar. Eu acho que quando a gente sair daqui, eu espero que a gente tenha feito a lição de casa. Tá? Sabe aquela lição de casa? Enquanto a gente não cumprir, a gente não vai sair. Então, de certa forma, eu não vou dizer que Deus é um Deus que castiga, é um Deus que dá oportunidade. O castigo é a gente que dá. Porque quando eu não aproveito a oportunidade, é o mesmo castigo. Não precisa, Deus não trabalha com castigo, Deus Uhum. trabalha com oportunidade. Então eu espero que quando a gente sair, ou quando eu sair daqui, eu possa ter um olhar ainda mais amoroso, um olhar mais afetuoso para perceber e poder ser uma pessoa para criar um processo de facilitação para que as pessoas identifiquem isso na vida dela. A régua não tem régua, a minha vida não é régua para ninguém. Eu só quero que cada um tenha a sua vida como expressão e se coloque à disposição do outro. Né? Então, eu Com acho certeza. que, de maneira geral, eu colocaria como esse processo de tentar facilitar um pouco mais isso aí. A gente ser mais vulnerável, né? Então, tipo assim, nossa, eu tô desesperada com isso que tá acontecendo. Se não for isso, é outra coisa. Eu tô sempre em desespero, eu tô sempre vulnerável. Isso faz com que a gente abra mais o nosso corpo para coisas ruins acontecerem, em aspecto Eu de acho que assim, doenças. eu acho que assim, a vulnerabilidade ela tem várias janelas para a gente observar. Essa vulnerabilidade que eu me coloco como inteiro, por inteiro, como um desnudar, ela é muito saudável. Tá? Eu acho que a não vulnerabilidade adoece. Porque quanto mais eu formo camadas e quanto mais eu vou criando carapaças de enfrentamento da vida, embora aquilo seja um mecanismo de proteção, mais adoecido eu vou ficando. Eu acho que essa vulnerabilidade. A outra coisa, a gente precisa entender, eu percebo, e talvez seja dessa maneira que eu possa trazer essa leitura, a vida a gente tem aquilo que é tangível, aquilo que eu posso fazer, é objetivo. Eu preciso fazer, eu preciso me colocar a caminho, eu preciso me especializar, eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso me apropriar disso, eu preciso. Então, essa é uma coisa que eu me coloco. Agora, a vida é um intangível, aquilo que eu não tenho controle. Então, essa capacidade que a gente tem de associação, desassociação, para perceber qual é a minha cota parte, é que é muito importante. De que maneira eu trago essa pergunta sua? Muitas vezes a gente acha que vai conseguir modificar tudo e tem o poder de controlar tudo. Isso também não é verdade. Eu acho que a gente precisa só saber qual é o espaço. Eu gosto muito de uma palavra que eu falo, qual é o espaço de fala? Onde eu ocupo? Esse espaço eu tenho que ocupar. Eu não posso deixar para outro ocupar. Tanto na relação de Sim. casamento, quanto na relação de amizade, profissional, isso é muito importante. Agora, há um intangível que vai acontecer, quer você queira, quer você não queira. Né? Eu acho que as pessoas mais otimistas e que têm uma visão, uma Uhum. imagem de futuro melhor, obviamente que elas têm, eu não chamo isso de lei da atração, mas eu acho que, assim, obviamente que elas se colocam no aspecto de abundância, como diz o meu amigo sábio de 90 anos, de abundância muito maior. Porque o outro olhar é o olhar da escassez. Me falta, eu não tenho. Então, eu acho que o olhar da gente de abundância é o que modifica a nossa história de vida. Né? Então, eu acho que dentro disso, eu Ótimo. acho que o fator é fundamental. Né? Isso é muito importante. Estão perguntando aqui, a Rosana perguntou onde que ela consegue ler seus textos. Rosana, no Instagram do Dr. Humberto, que é É a M @hmpassos. Passo. Se você E quiser para entrar quem lá no não meu tem perfil. Instagram, eu Uhum. faço a republicação no Facebook, que é Humberto Passos. Né?
O Instagram, eu Bacana. escolhi o Instagram porque ele tem 300 caracteres, é isso, Sabrina? 300 caracteres, você preencheu aquele texto, não tem como... Então, Isso. eu brinco que é uma peça teatral. Tem uma iniciação, É, a gente vai no ato e tem que fazer o fechamento. Então, isso obriga... Né, eu ocupo quase que todos os dias os 300 caracteres, mas eu tenho que abrir a peça, levantar o elenco e depois fechar a história. Né? é Então, é um verdade. treinamento. Por isso que eu não escrevo pelo Facebook, porque o Facebook você tem a oportunidade de escrever mais. Né? Sim, sim. E eu acho que acaba, às vezes, ficando até... Nesse tempo, a gente, às vezes, vai lendo até menos. Né? Mas é o exercício que eu tenho procurado fazer. Aliás, isso me destampona do estresse, né? É, Da correria do Humberto, pronto-socorro cardiológico, Humberto, coordenador da unidade coronária, lá do centro de hemodinâmica, da parte de intervenção, de cateterismo. Então, a escrita me destampona. É um outro mundo, né, que esse mundo subjetivo. e tudo parte de uma premissa, né? A premissa que é aquela ideia. Você fala, cara, eu vou escrever sobre isso. Como é que você tem esses insights? Agora que você está nesse mundo da escrita, a gente tem que também pensar a forma que a gente vai escrever, né? É tirar daqui e pôr no papel. Ah, como que você tem essas premissas, essas ideias de escrever? É a partir do que Você você vive sabe no que hospital, da vida? eu acho que esse movimento interno, interior, né, eu faço todos os dias de manhã, levanto muito cedo, né, levanto por volta de 4:30 da manhã, eu faço uma meditação. Tá? Nesse processo de meditação, eu fui aprender isso, eu e a Renata, nós fomos aprender, chama Lectio Divina. Tá? É uma antiga tradição daqueles monges que iam para o deserto, eles faziam uma leitura bíblica e deixavam que aquela leitura bíblica tomasse conta e contasse para eles alguma história. E a gente foi fazer esse curso de meditação e tal, que é uma meditação cristã, isso fez muita diferença. Então, assim, é, isso aguça a nossa sensibilidade. Porque o que, que acontece? A gente tem declarado cinco sentidos, mas a maioria a gente vive com um só, ou no máximo dois, os outros eles ficam embotados. Quando você vai se apropriando desse tempo de silêncio da alma, esses outros sentidos eles vão ganhando espaço, eles vão percebendo, eles vão ganhando. Então, quando saio de casa, ou vou correr, ou vou ouvir alguma coisa, ou vou para o hospital, eu sou capturado por alguma coisa. De maneira, não é intencional, mas você se coloca nesse movimento de ser mais receptivo. Né? Eu sou capturado. Por exemplo, essa história desse senhor, eu entrei para fazer um cateterismo. O sapato me ganhou. Né? Outro dia fui para o hospital, quando estava na época de primavera, vi uma árvore com a flor aberta ali. Aquilo parece que ele vem no coração. A escrita nasce daí. É. Então, eu não falo, eu não escolho um tema que eu vou escrever. Hoje, por exemplo, esse texto que eu escrevi, hoje eu escrevi às 5 horas da manhã. Esse texto nem estava pronto. Eu tinha mais 3 textos que eu já tinha escrito num outro momento, mas eu não queria, esses outros 3 textos que estavam prontos, parecia que ele não queria ganhar a vida hoje. Ele estava pronto, mas ele não queria ganhar o mundo hoje. Uhum. Eu não estou dizendo com isso que o texto meu seja bom, de maneira alguma. Sim, É o que eu sim. tenho e que eu posso. Né? Gostar é questão pessoal. Tem uns que gostam, uns que não gostam. Tem texto que pega mais, tem texto que pega menos. Mas, na verdade, a gente é atravessado pela vida. Né? E tem um padre católico português que eu tive a oportunidade de conhecer e ler toda a biografia, ele chama José Tolentino de Mendonça. Ele tem um livro, sabe, que chama A Mística do Instante, onde ele coloca a questão dessa relação com o sagrado pelos sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, audição. Então, quando você se coloca e trabalha esses sentidos, em todo local que você estiver, você é tocado por aquilo que está na tua vizinhança, seja dentro da sala de cateterismo, seja dentro da unidade coronária, seja dentro do pronto-socorro cardiológico, seja no infarto. Então, eu acho que é isso que eu tenho Ótimo. procurado E perceber. você sabe que no storytelling também as histórias falam assim, qual que é a melhor história? Todas as histórias são boas, né? E elas também partem Sim. dos 5 sentidos, né? Porque se a gente, quando a gente ouve você narrando várias coisas, eu fui aqui na minha cabeça produzindo o cenário, né? Porque a gente pensa igual.
tanto aqui no Brasil, qualquer outro lugar do mundo, Sim, nós, seres sim, humanos, temos a consciência igual. Quando você fala sapato, penso no sapato, né? Eu visualizo sim, isso na minha sim. cabeça como todos nós. Então, as histórias, elas servem para que a gente conte, narre fatos, né? As narrativas, e não tem a melhor história. A melhor história é aquela que você quer contar. E isso é maravilhoso. Viu? Não tem nada que conecte o coração de uma pessoa com a outra do que uma boa história. É verdade. As histórias verdadeiras, Sabrina, elas não conectam o intelecto, o cognitivo. As histórias verdadeiras, elas anelam o coração. É o coração. Por isso que você se encanta com uma história, aquela história entra dentro de você. Porque tudo que a gente tem de mais importante, ele se assenta, e vou puxar a sardinha para o meu lado, ele se assenta dentro do coração. E é bíblico isso, né? Quando eu comecei a escrever, eu e a Renata, nós começamos a escrever da inteligência do coração, a gente partiu de um versículo bíblico, que está lá em Provérbios, que fala assim, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes de vida. A gente partiu disso. A partir disso, a gente Maravilhoso. começou a construir a inteligência do coração, percebendo que quando você está ligado a uma pessoa, se você é casada, tem um relacionamento, ou qualquer outro aspecto, ou de amizade, você anela o coração. Você não anela o cognitivo. Claro que a mente faz parte, mas as grandes histórias, as histórias verdadeiras que fazem diferença, que impactam a vida da gente, é um anel de coração, é um anelo de coração. É lindo, Eu é acho muito lindo. Ah, eu acho que que é coisa isso. boa viver, amar, sentir, não é? Olha, doutor Humberto, o nosso tempo está acabando, eu vou Tá? chorar, o Nós meu vamos coração está sair do. partido, porque o papo está muito bom, e quando o papo é bom, flui, a gente não quer que acabe. Então, assim, eu gostaria que você fizesse as suas últimas recomendações, e que você passasse suas últimas informações, para a gente finalizar. Tá. Eu vou falar rápido para não parar na minha voz para você finalizar. Eu queria só desejar, Sabrina, para você, para os seus pais, que a gente tem um carinho muito especial para eles. Né? Manda, como é que é? Manda, as meninas falam, você não está fazendo direito. Ah, que coisa Eu falei, boa. sem mexer, não sei fazer, né? Bom, eu É queria só por aqui, desejar, doutor Humberto. é, eu queria desejar para todo mundo, não deixe de contar a sua história. A sua, você que está aí com a gente, a sua história é a história mais importante que existe no mundo. Isso é o que tem de maior saudabilidade, é o que tem de mais saudável, se a gente quiser falar em não adoecimento. Porque quando a gente não conta a nossa história, a gente adoece. Conte a sua história, conte, fica só essa, e aproveite, né, que vocês tenham todos uma Maravilha. excelente Páscoa, né, de renovo e de renovação. Eu acho que é isso. Foi um grande privilégio estar aqui com Maravilhoso. você, me senti extremamente à vontade, como sempre, né? Então, queria te agradecer pela oportunidade de contar um pouco da nossa história, da minha história, da história da Renata, mesmo que em recorte aí. Muito obrigado pela oportunidade, Olha, Sabrina. eu que agradeço imensamente. Em meu nome e em nome da minha família, como eu sempre falo, que nós somos muito gratos a você, né? O meu pai sempre muito bem atendido e outros tantos pacientes, eu tenho certeza. E a oportunidade foi nossa, doutor Roberto, porque você é um cara com muito conhecimento. A Renata também eu sei que te ajuda muito nesse caminhar e é muito bonito ver vocês dois juntos, né? O trabalho, a família, as meninas também sempre participando. É bonito ver isso, sabe? É tocante. Então eu que agradeço todos aqui, adorando também, agradeço todo mundo que entrou aqui, que de uma certa forma mandou um beijinho, mandou um oi, mandou um coração, deu risada de alguma forma, se divertiu, porque a vida sem diversão ela é muito chata, né? Ela é muito Sem chata. dúvida. Então, obrigada por compartilhar as suas histórias, fazer o seu storytelling aqui magnífico. E eu espero te entrevistar em outras oportunidades também. Com certeza. Estou sempre à disposição para você, tá Feliz bom? Páscoa para você, para os seus Obrigado. queridos, para todos aqui também, Feliz Páscoa. Eu vou deixar compartilhada a live, gente, por 24 horas. Tá. E depois eu passo para o seu e-mail, doutor Humberto, se você quiser colocar
em alguma no seu quero Facebook, que sim. tem muita pergunta Tá aqui que não bom, foi respondida, de repente você pode ajudar algumas tá pessoas aí. ótimo. Gratidão, Beijão, gratidão eterna. abraço, Fiquem abração, com Deus, obrigado. um beijo. Pessoal, um beijo, se cuidem e logo estamos todos juntos. Beijos. Obrigada.